E aí, queridos e queridas, belezinha? Bora para mais uma coisinha aqui no, nos nossos vídeos. Agora eu vou falar sobre ângulos especiais, né? Então, para ser mais exato, pontos especiais na nossa circunferência unitária. O que são? Né? Existem alguns ângulos que são, entre aspas, fáceis de calcular, né? E que eles são os ângulos, mais ou menos o ângulo 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus e assim por diante. Né? Que eles são fáceis, inclusive, até mesmo de você obter o ponto ao qual eles estão. Mas uma coisa que é interessante de nós observarmos aqui, principalmente quando nós estamos tratando sobre angulação, né, sobre ângulos, deixa eu só desenhar aqui o, vamos chamar assim de ângulo zero, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma angulação aqui, por exemplo, vamos dizer que ela seja 30 graus, por exemplo, a 30 graus que pare mais ou menos aqui, nesse pontinho aqui. A partir do momento que ele toca a borda da nossa circunferência, eu posso descer uma linha reta aqui. E a partir dessa triangulação, vamos dizer assim, né, eu aumentando mais a base, a hipotenusa, isso daqui, pelo menos no nosso triângulo, no nosso triângulo não, pelo menos partindo da circunferência unitária, dada que é o raio 1, ele sempre vai dar 1. Então eu posso ir aumentando, então por exemplo eu vou ter um triângulo assim, vai chegar uma hora que eu vou ter, sei lá, um triângulo assim, por exemplo. Vai ter um que vai ser bem fininho, que vai estar batendo quase lá no... Vai ter uma angulação bem pequena, né? Então vai ser mais ou menos assim, por exemplo, né? E assim por diante, e todas eles a hipotenusa dá 1, pelo menos, no caso da nossa circunferência unitária. Mas existe um tipo de triângulo que ele é bem interessante. Eu vou continuar desenhando ele aqui em amarelo, tá? Que ele tem esses graus. Não quer dizer que o desenho que eu estou fazendo ele vai ter esses graus certinhos, tá? Só estou desenhando ele aqui mais pelo... Deixa eu fazer um maiorzinho. Mais pelo... a critério de exemplo, tá? Não quer dizer que ele realmente tem essas angulações aqui, tá? Feio, pronto. Sobrou um pouquinho aqui para fora, pronto, né? Pode ver que agora ele está menos feio. E ele tem essas três angulações. Então aqui ele vai ter 30 graus, aqui ele vai ter 60 graus e aqui ele tem um ângulo reto, que são 90 graus. Ok? Então assim, eu sei que a minha hipotenusa, isso considerando a nossa circunferência unitária, tá bom? Que o raio dela é 1, então a hipotenusa vai dar 1. Tá, eu sei que a minha hipotenusa é 1, mas eu não sei as outras, né? Eu não sei as outras que eu tenho. Então, por exemplo, se eu traçar um outro triângulo, é como se eu pegasse esse triângulo que está aqui em cima, eu invertesse ele, né, criasse um outro ângulo aqui, aí graças a isso, né, né, então eu puxo aqui, não quer dizer que seja realmente um triângulo, tá? Mas imaginem que seja. Deixa aqui tentar ser mais reto possível, pronto. Aí a partir disso eu vou ter o quê? Eu vou ter dois triângulos que somando vão ser 30 graus, ok? De abertura. E aqui também eu vou ter um outro ângulo de 60 graus. Então assim, as três pontas do meu triângulo agora, né? Eles são as três pontas, cada ponta dela tem uma abertura, né, vamos dizer assim, de 60 graus cada. Então ele se torna um triângulo equilátero. Então os três lados dele são iguais. Então eu sei que este lado aqui é 1, eu sei que este lado aqui é 1 e eu sei que este lado aqui é 1. Só que veja que este meu lado, graças ao fato dele ele vai ter agora o diâmetro de 1, né? Então agora eu posso calcular qual que é o tamanho deste lado aqui. O tamanho deste lado, já que os três lados são 1, e neste caso eu simplesmente dobrei o tamanho, então o tamanho deste lado do meu triângulo normal, vamos dizer assim, né, do primeiro triângulo que eu criei, que é este daqui,
Nossa, fiz até bonito e rápido até. Então, eu sei que minha hipotenusa é 1. Agora, partindo que eu tenho 1, já que eu dobrei ele, né, vamos chamar que essa daí seja a base, né, agora que é a base do nosso triângulo, se bem que se é equilátero, pode ser qualquer lado, pode ser a base. Agora eu tenho o tamanho de meio, pois afinal de contas é 1 dividido por 2. Eu tenho meio. E este pedaço aqui? E essa minha base? Essa base eu ainda não sei. Se nós formos ver pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Né? Pode ser outras letras, mas eu estou falando aqui que no fim das contas é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu tenho um cateto aqui, eu tenho um lado, eu só não tenho este outro. Então quais são os dados que eu vou ter? Independente de qual dos dois lados. Tá? Então eu vou colocar aqui que eu tenho meio. Eu tenho meio elevado ao quadrado. Eu poderia colocar ele tanto no y, poderia colocar no z, já que os dois são elevados ao quadrado, tanto faz. Tá? Eu tenho mais y ao quadrado, ou qual esse segundo lado eu ainda não sei, igual a 1 elevado ao quadrado, que no fim das contas é 1, porque eu já sei a minha hipotenusa do meu triângulo. Tá bom? Então, partindo disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o meu y. Eu posso isolar ele como? Eu posso subtrair, né? Mas eu não quero ter o meu y negativo. Eu quero fazer o quê? Eu quero deixar ele ainda positivo, então eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair esse 1 ao quadrado de ambos os lados. Então vai ficar y ao quadrado igual ao quê? Igual a 1, pois afinal de contas 1 ao quadrado é igual a 1, menos 1 sobre 4. Né? Porque 1 ao quadrado, o meio elevado ao quadrado é 1 sobre 4. Tanto que se você elevar 0,5 vezes 0,5 dá 225, né? 0,225, 0,225, 225 ou 0,25. Ah, não, 0,25, 0,5 elevado ao quadrado. Dá 0,25, tá certo, tá aqui. Não estou enganado não. Então, aqui eu tenho 1 menos 1 quarto. Então vai ficar o quê? Vai ficar y ao quadrado é igual ao quê? Igual a 3 quartos. Pois afinal de contas é o que eu tenho aqui do lado. Se eu subtrair 1 quarto de 1, me sobram 3 quartos. Eu tenho uma pizza dividida em 4. Exatamente aqui. Eu tenho uma pizza dividida em 4. Eu comi uma, então vai me sobrar os outros 3 quartos. A mesma coisa aqui. Me sobrou 3 quartos. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar a raiz quadrada de ambos os lados para poder isolar o meu y. Então, meu y vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4. Eu sei que raiz quadrada de 4 é 2, então y é igual a raiz de 3 sobre 2. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tiver um triângulo exatamente do jeito que eu coloquei, que aqui é 30 graus, aqui são 60 graus e aqui são 90 graus, né, que é exatamente esse triângulo que eu tenho, qual que é o lugar que ele vai estar? Então, se eu tenho um triângulo aqui, tratando que minha base seja o meu eixo principal, né, este daqui seja meu eixo x e este daqui seja meu eixo y, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu x, o posicionamento do meu x, ele vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Então, se eu for para colocar em posicionamento, se eu estiver falando que eu tenho um ângulo de 30 graus, qual que é o lugar que ele vai bater, qual que é o ponto que ele vai chegar na borda do meu círculo? Ele vai ser, de acordo com as coordenadas, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre meio. O eixo y vai ser meio, ok? E o eixo x, ele vai ser raiz de 3 sobre 2, que vai dar, quer ver? Vamos ver que número que dá. Né? Se eu for para colocar no número decimal, vai ser irracional, mas ainda assim. 3 elevado a 0,5 igual dividido por 2. Dá 0,8, não chega nem a 1. 0,86687 se for para arredondar. Né? Então ele não chega nem a 1 no eixo x. Né? Então ele não chega nem a 1. Tanto que se a gente for para ver, ele realmente não chega. Ele chega próximo. Fica um pouco aqui à margem. Né? Tanto que se eu tiver um triângulo ao qual não tem altura, né? Então ele vai ser uma reta, né? A única coisa que eu só vou ter o meu eixo x, eu não vou ter meu eixo y, o meu y vai ser igual a zero, e aí então eu tenho um ângulo zero, né? Então vamos dizer
que aí eu vou ter simplesmente a posição 1, 0, né? Tratando de posições novamente. Tá bom? Eu acho que pelo menos por enquanto é isso. Deixa eu só fazer a tabelinha, né? Para não ter que ficar fazendo uma nova aula, tá? Para não ficar enrolando tanto vocês assim. Então, vamos considerar alguns ângulos especiais, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui vai ser meu ângulo, tá? Eu vou colocar aqui o θ falando que eu estou tratando de ângulo, tá? E eu estou falando sobre a extremidade do raio. Então, que é aonde o finalzinho da hipotenusa vai bater, tá bom? Que é exatamente aqui o pontinho. Deixa eu fazer um pontinho vermelhinho, ficar mais boleteio, destacar aqui. É aonde ele vai bater, tá bom? Então, quanto mais você esticar, vamos dizer assim, o seu triângulo, pode ser que ele vire para um outro lado e assim por diante, tá bom? Quanto mais você esticar ele, maior vai ser diferente o resultado. E a coordenada dele vai ser diferente também. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo zero, assim como eu já disse lá em cima, eu vou ter no eixo x eu vou ter 1 e eu vou ter 0. Ok? Pois afinal de contas, x elevado ao quadrado é 1 elevado ao quadrado é 1, mais 0 elevado ao quadrado é 0, vai dar 1. Exatamente o valor. Se eu tiver um ângulo de 30 graus, assim como eu mostrei lá em cima, eu vou ter o quê? Eu vou ter na coordenada x raiz de 3 sobre 2, meio. Beleza? Exatamente a mesma coisa. Agora, se eu tiver um ângulo de 45 graus, então, ou seja, a angulação da minha hipotenusa, né, entre a base e a hipotenusa tem uma angulação de 45 graus, né, qual que vai ser a extremidade dele? Onde que ele vai bater? Ele vai bater raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, o ângulo de 45 graus é exatamente esse. Lembra quando a gente estava fazendo, quando eu estava explicando logo no comecinho, a minha gata ranhenta aqui acabou de chegar. Lembra quando eu estava explicando lá no comecinho, que é onde é que nós traçávamos determinadas linhas passando no nosso círculo? Oi, neguinho, o que você quer? Então, é a mesma coisa que eu tratar que o y é igual ao meu x, né? Aí eu teria x ao quadrado mais x ao quadrado para dar igual a 1. Para fazer isso eu teria que ter raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tá? Que aí no fim das contas seria 2 sobre 2 e assim por diante, tá bom? Ia ser meio de cada um deles aqui, aí no fim das contas acaba sobrando 1. Beleza? Então, só tratando mais alguns, eu vou colocar o de 60 graus aqui. Então, se eu tenho um triângulo de 60 graus, aonde que vai estar batendo onde que vai estar batendo a minha ponta? Ele vai estar batendo meio sobre, e na segunda posição é raiz de 3 sobre 2. É exatamente o inverso aqui. Então, ao contrário de eu ter um triângulo ao qual a minha hipotenusa, né, vai estar assim, eu vou estar este mesmo triângulo, só que ele simplesmente traçando aqui a minha altura e aqui, menor, né? Neste caso, minha hipotenusa vai estar assim, por exemplo, né? Está assim. Não é exatamente a mesma escala, mas enfim, é só para ter mais ou menos uma ideia. Aí eu vou ter o de 90 graus também, ok? 90 graus nada mais é do que 0,1, pois afinal de contas aí eu vou ter um ângulo reto. E se eu tiver 180 graus, eu vou ter o menos 1 sobre 0. E aí vai indo, eu vou passando a parte negativa daqui e assim por diante. Tá bom? Ele vai percorrendo o círculo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, principalmente essa parte, para poder ter uma ideia de como é que a gente calcula para poder chegar na extremidade do círculo. E é isso aí, beijos na bunda, até mais. Mas como que a gente tira círculos mais dinâmicos, com angulações mais dinâmicas? E é para isso que vai existir o cosseno e o seno, que eles vão ajudar a gente a calcular, não tanto em graus, vai ajudar em radianos também, mas isso eu vou explicar no próximo capítulo. Beijos, até mais.